Porque o nosso Deus, Ele já nos garantia que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu quero pedir a você licença para nós entrarmos dentro dos seus lares através com a nossa voz. E tenha um pouquinho de paciência para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única palavra que consegue transformar o homem de dentro para fora. Porque quem faz essa transformação chama-se Espírito Santo de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra. Você que tem a sua Bíblia em casa e quiser acompanhar a leitura que será feita nesse momento, quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, o capítulo de número 18. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 35. Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 35. Que está escrito assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? Nós vamos ver na Bíblia Sagrada o nosso Jesus Cristo operando vários milagres, operando maravilhas e prodígios na vida dos seres humanos, na vida de pessoas doentes, na vida de leprosos, na vida de coxo, na vida de pessoas até que estavam mortas. E nesse cego não foi diferente. Esse cego que estava à beira do caminho, quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não é diferente nos dias de hoje, com esse Covid-19, com essa pandemia que tem assolado a humanidade. A igreja do Senhor, ela ainda está clamando, ela está orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia, clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E muitas pessoas ainda estão tentando calar a igreja do Senhor, mas a igreja, ela serve um Deus vivo, um Deus que prometeu uma nova morada através de Jesus Cristo, um novo lar, uma nova Jerusalém. E nessa noite, Jesus, o Cristo, Ele está perguntando para mim, para você: o que eu quero que eu te faça? Talvez nessa noite você tenha chorado, talvez você tenha passado dias difíceis, talvez a sua situação seja uma enfermidade, talvez o seu problema seja um problema financeiro, um problema conjugal, ou um problema familiar, e Jesus Cristo está te perguntando: o que queres que eu te faça? Mas é necessário que a partir dessa pergunta, o que queres que eu te faça, nós venhamos atentar para a resposta que Deus tem para nós. Porque Jesus, ele sabia qual era a necessidade desse cego. Jesus, na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. E ele perguntou: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque nem todos querem ser curados das doenças. Nem todos querem abrir mão dos seus vícios. Nem todos querem abrir mão das coisas terrenas ou dos prazeres da carne para servir a Jesus.
Mas Jesus, Ele quer te perguntar nessa noite: o que queres que eu te faça? Jesus, Ele quer trazer transformação para a sua vida. Jesus, Ele quer trazer luz para o seu lar. Jesus, Ele quer trazer paz para o seu lar. Jesus, Ele quer fazer a diferença em nossos lares, em nossas vidas. Por quê? Porque Ele está vindo buscar a sua igreja. Ele prometeu que foi aos céus preparar lugar para que onde Ele estivesse, nós também sejamos com Ele. Os sinais já estão se mostrando que a volta de Jesus está cada dia mais próxima. Os sinais estão se mostrando que as profecias relatadas na Bíblia Sagrada, elas estão se cumprindo a cada dia. A Bíblia, ela não é um livro para ficar aberto dentro dos nossos lares, como um amuleto da sorte no Salmo 23 ou no Salmo 91. A Bíblia, ela é um alimento diário para o ser humano que quer andar de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é um livro que é alimento para aqueles que são sedentos. É visão para os cegos, sim. Porque na Bíblia Sagrada nós vamos entender que é necessário que nós venhamos deixar os prazeres da carne, que nós venhamos deixar o nosso próprio desejo, o nosso comodismo e fazer a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos relata que o caminho e a porta para entrar no céu, ela continua estreita. E o pecado, ele continua sendo pecado. Mas Jesus, nessa noite, Ele está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? A cada noite que a palavra é ministrada através desse som, através da vida do pastor Júlio, é uma oportunidade que Jesus está a nos conceder. Não pense você que é apenas palavras lançadas ao vento, lançadas ao ar, não. É uma oportunidade que Deus está te dando para que haja uma transformação, para que haja uma renúncia, para que haja um reconhecimento quem nós somos diante deste Deus. Ah, meu querido e minha querida, talvez nós conseguimos esconder as coisas erradas dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos familiares, mas a palavra de Deus nos garante que os olhos do Senhor estão a contemplar a todos. Talvez você está tendo até mesmo vergonha do seu pecado. Talvez você está tendo vergonha até mesmo da vida que você está levando. Mas Jesus Cristo nessa noite está perguntando: o que queres que eu te faça? Peça a Ele força para que você venha caminhar na presença dEle. Peça a Ele ânimo para que você não venha parar na caminhada. Peça a Ele força para que você consiga resistir ao pecado, resistir à tentação e resistir à investida de Satanás. Meu querido e minha querida, o mundo espiritual, ele é real. Satanás, ele tem tentado de todas as formas confundir os pensamentos das pessoas. Satanás, ele tem tentado de todas as formas lançar mentira nas mentes das pessoas. O que era certo agora está se tornando errado, e o que é errado está querendo se tornar certo. Mas a palavra de Jesus Cristo nos garante que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade se encontra em Jesus Cristo. Por isso é a necessidade de nós lermos a palavra do Senhor a cada dia, a cada manhã, ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. Nós precisamos alimentar da palavra do Senhor, porque a cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, Ele está a nos revelar coisas novas. A partir do momento que nós tomarmos a iniciativa de lermos a palavra do Senhor, as nossas visões, elas serão amplas. Nós não teremos somente visões no mundo terreno, mas nós teremos visões no mundo espiritual. Porque o desejo do nosso Deus é que nenhuma alma se perca. Mas por causa das mentiras, por causa das investidas de Satanás, por causa da astuta de Satanás, por causa da cilada de Satanás, muitas pessoas têm se perdido no caminho. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo continua sendo o caminho.
Jesus Cristo continua a ser o único Salvador. E Jesus Cristo continua sendo aquele que dá visão ao cego. Jesus Cristo é aquele que dá voz ao mudo. Jesus Cristo continua sendo aquele que dá audição ao surdo. Jesus Cristo é aquele que ainda sara AIDS, câncer, tuberculose, tumores. Jesus Cristo continua sendo o mesmo que faz paralítico de nascença andar. Nós vamos entender que Atos, no capítulo de número 3, havia um coxo que estava à porta do templo a mendigar. E ao chegar ali Paulo e Silas, Paulo e João subindo, Pedro e João subindo para falar com Deus naquele local. E aquele jovem pede uma esmola. E aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus diz para eles: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Levanta e anda em nome do Senhor. E é isso que nós estamos a te oferecer nessa noite. Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo que pode mudar a sua história. Jesus Cristo que pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo adolescente, um novo jovem. Porque há poder no nome de Jesus. E a Bíblia Sagrada, ela nos garante que, agindo Deus a nosso favor, quem impedirá? E a Bíblia Sagrada, ela nos garante que tudo quanto pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. E talvez nessa noite você está pedindo algo a Deus que não teve resposta ainda. Talvez existe muitos dias, talvez semana, meses, até mesmo ano que você está clamando por algo da parte de Deus, mas eu quero te dizer que pode ser nessa noite a resposta da sua oração. Jesus Cristo, Ele pode responder as suas respostas, as suas orações nessa noite. É necessário que você tenha fé, é necessário que você venha crer, porque quando Jesus perguntou para esse jovem: o que queres que eu te faça? E esse jovem respondeu: que eu veja. Então Jesus disse para ele voltar a enxergar. Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Então eu quero te dizer que nessa noite tem resposta de Deus para mim e para você. É necessário que nós venhamos abrir os nossos corações, ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E não perca a oportunidade de se dobrar diante do nosso Deus. Não perca a oportunidade de se humilhar diante do nosso Deus. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Porque haverão dias em que muitos terão fome, não fome de comida, mas sim fome da palavra de Deus. Então que nesses tempos nós venhamos alimentar da palavra de Deus. Porque quem alimenta dessa palavra jamais terá fome. E não é uma fome física, mas sim uma fome espiritual, a qual todos nós precisamos nos alimentar. Então que nessa noite, meu querido e minha querida, você que tem a palavra de Deus, você que tem a Bíblia Sagrada na sua casa, passe a meditar nessa palavra, passa a crer nas escrituras dessa palavra, porque Jesus Cristo, Ele está falando aos nossos corações nessa noite, nesse momento. A Bíblia Sagrada diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Isto é uma promessa para mim e para você. Há promessas para mim e para você, há coisas que Deus quer revelar para mim e para você, mas é necessário que nós venhamos a buscar a Ele em espírito e em verdade, com o nosso coração quebrantado, com os nossos rostos voltados para o pó, com os nossos joelhos dobrados em terra, porque grandes coisas o Senhor ainda tem a fazer em nosso favor. E como eu iniciei aqui com a palavra de Jesus, eu quero finalizar também com essa palavra, a palavra de Jesus. O que queres que eu te faça?
Jesus Cristo, Ele está presente no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. Aí mesmo na sua casa, você pode dizer para Jesus o que quer que Ele faça na sua vida. E tenha fé, porque Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele continua sendo o Deus do impossível. Se é uma cura, tenha fé que Deus pode curar. Se é problema familiar, tenha fé que Deus pode solucionar. Se é na sua área conjugal, na sua área sentimental, tenha fé que o nosso Deus, Ele pode sanar todos os nossos pedidos. Porque Ele continua sendo o Deus do impossível. E agindo Deus a nosso favor, quem impedirá? Essa é a palavra que eu tenho para os nossos corações nessa noite. E eu quero fazer uma oração com você, você que pode. Ore comigo nessa noite, vamos unir a nossa fé em oração e clamar a Jesus Cristo, Filho de Davi, para que venha suprir as nossas necessidades. Porque quando o véu do templo foi rasgado, a partir daquele momento nós temos livre acesso para falar com Deus. Nós não precisamos pagar ninguém, nós não precisamos ir em lugares distantes, mas sim nós abrimos a nossa boca e falar com o nosso Deus, porque Ele está disposto a nos ouvir. Então eu quero convidar a você a orar comigo neste momento. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos invocando o Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda exaltação, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós, ó Deus querido, estamos clamando a Teu Filho Jesus nessa noite, clamando, ó Pai querido, porque sabemos que no nome de Jesus há poder. Então, Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Nós que somos homens falhos, pecadores. Nós, ó Pai querido, que muitas das vezes fazemos o que não devemos e o que devemos fazer nós não fazemos. Muitas das vezes, ó Pai, nós vamos contra a Tua palavra, contra o Seu direcionamento, e ainda assim a Tua misericórdia é em nós. A Tua misericórdia verdadeiramente é a causa de nós não sermos consumidos. Ah, Deus, mas nós te pedimos nessa noite, nesse momento, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, fortalece-nos nas nossas fraquezas. Coloque, ó Pai querido, a nós de pé novamente quando nós caímos, ó Pai, endireita os nossos caminhos, porque nós entendemos que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Deus Todo-Poderoso. O mundo diz, ó Pai querido, que muitos caminhos levam ao Senhor, mas nós entendemos que Jesus Cristo é o único caminho. Muitas das vezes, ó Pai querido, nós estamos sendo negligentes com a Tua palavra. Muitas das vezes nós ouvimos a Tua palavra e deixamos de praticá-las, mas eu te peço nessa noite, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, ó Pai querido, e continue a nos proteger, continue a nos guardar, continue, ó Pai querido, nos livrar, ó Pai querido, dessa pandemia. Deus Todo-Poderoso, visita os lares, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão a chorar, ó Pai querido, aqueles que estão até mesmo pensando que tirar a própria vida é a solução do seu problema, mas a solução chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou numa cruz por nós, e Ele disse que nós não podemos deixar de fazer a vontade dEle, que nós não devemos de deixar a nossa cruz, mas Ele diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo tem a nos oferecer uma vida eterna, uma vida em abundância. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, na pessoa do Teu Espírito Santo, visite cada lar nessa noite, visita cada coração, enxugue as lágrimas, sare as feridas, fortalece os fracos, põe de pé os caídos, ó Pai, em nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, crendo que o Senhor é um Deus que ouve, e o Senhor é um Deus que responde a oração, em nome de Jesus. E que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, seja na sua vida, seja no seu lar, seja no seu coração,
seja em todos os seus familiares, em nome de Jesus. E tenha uma excelente e abençoada noite de terça-feira, em nome de Jesus.